Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar o deputado Nelson Gonçalves e parabenizá-lo pela participação brilhante na audiência pública de hoje, que tivemos juntos para tratar das obras de expansão e de melhorias na Via Dutra. Certamente, deputado, a sua região será muito beneficiada e eu faço questão aqui de registrar a sua presença de luta e empenho por chegarmos a esse momento da audiência pública. Eu, durante um ano, como secretário de Transporte, pude acompanhar o seu trabalho e o seu empenho. Boa tarde a todos. Eu gostaria, senhor presidente, de iniciar esse pronunciamento tratando do Dia do Jornalista que celebramos hoje em todo o Brasil. Ontem, infelizmente, não tivemos aprovado no plenário dessa casa a inclusão do piso de jornalistas e radialistas na nossa lei dos salários mínimos estaduais. Todos nós, a bancada do PSDB, votamos favoravelmente a esse encaminhamento pela nossa liderança, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, mas infelizmente isso não foi possível, mas a luta continuará. Deputado Valdec Carneiro, que também apoiou de maneira veemente essa inclusão. E eu aproveito essa palavra do Dia do Jornalista para fazermos uma reflexão sobre a importância dos jornalistas e dos meios de comunicação na vida nacional. A imprensa livre é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. A imprensa livre garante a divulgação para todos os segmentos da população do que acontece e, certamente, a imprensa livre mantém uma vigilância, um olhar atento sobre as atividades dos governantes. Sem a atuação decisiva dos órgãos de imprensa, a nossa luta por um país mais justo, democrático, seria muito mais difícil. Então, nesse momento, acho que é hora de honrar homenagens a todos aqueles profissionais de imprensa que ao longo dos anos, ao longo das décadas, sempre lutaram pela verdade, pela clareza dos fatos, pela isenção, pela imparcialidade e, principalmente, sem nenhum temor àqueles que tentam faltar com a verdade ou àqueles que tentam utilizar os seus cargos ou as suas funções para esconder do grande público a verdade. Esse nosso plenário honra um grande jornalista Barbosa Lima Sobrinho, que fez parte das grandes lutas da democracia no Brasil. Liderou a Associação Brasileira de Imprensa por muitos anos e o seu nome merece ser lembrado nos dias de hoje. O Brasil hoje vive um momento de preocupação a nível nacional e, sem dúvida, a imprensa livre está tendo um papel importante de informar, divulgar e comunicar para que a sociedade brasileira possa estar atenta e possa estar participando, como de fato está, decidindo e interferindo diretamente no futuro e na vida nacional. Eu, senhor deputado Valdec Carneiro, não sei se o senhor sabe, exerci a profissão de jornalista, fui correspondente estrangeiro no Brasil, da rede americana CNN, tive a oportunidade de participar de grandes coberturas e sei dar valor a essa profissão e a esses profissionais tão importantes. Então, no Dia do Jornalista, fica aqui registrado no plenário Barbosa Lima Sobrinho o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a todos os profissionais, jornalistas e radialistas do nosso Estado. E num momento de preocupação, temos meios de comunicação fechando, temos meios de comunicação passando por sérias dificuldades financeiras aqui na cidade do Rio de Janeiro e principalmente no interior do nosso estado. Isso deve gerar uma preocupação de todos aqueles que prezam a imprensa livre e a democracia no nosso país. Senhor presidente, eu trago aqui um segundo assunto de muita importância para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Hoje se comemora 60 anos da Associação do Mercadão de Madureira. Todos no estado do Rio de Janeiro conhecem esse centro de referência da nossa cidade, esse centro que está virtualmente e concretamente no coração do Rio de Janeiro. Madureira é o centro do Rio de Janeiro. O Rio é mais carioca em Madureira. E o Mercadão é o local de encontro
das gentes de todas as partes da cidade do Rio de Janeiro e também do nosso estado. É lá que está o comércio popular, é lá que está o pequeno comerciante e lá que se formou uma tradição na nossa cidade, de ponto de encontro. E hoje, eu do alto dessa tribuna, estive em Madureira de manhã, fui de trem pelo ramal de Belford Roxo, cheguei a Madureira, desci Passarela, deputado Valdec Carneiro, ali na subida do viaduto de Madureira, tinha uma Kombi enguiçada, lembrei dos meus tempos de secretário de transporte, ajudei a desfazer um nó no congestionamento naquele cruzamento da Edgar Romero e depois fui lá para o Mercadão de Madureira dar um abraço muito carinhoso a todos esses comerciantes que perseveraram, que lutaram e que fazem parte da história da nossa cidade. Sempre que se puder honrar e defender e proteger o Mercadão de Madureira, terá nesse parlamentar uma voz. E faço isso com carinho, com coração, porque acredito que as tradições da nossa cidade devam ser sempre mantidas, sempre lembradas e sempre protegidas. Parabéns aos comerciantes do Mercadão de Madureira e parabéns a todos aqueles que amam esse bairro tão emblemático da nossa cidade. E ao encerrar, senhor presidente, queria fazer menção à questão do incidente, da explosão que vitimou 5 pessoas na Fazenda Botafogo essa semana, uma explosão decorrente do gás. Confirmar aqui nesse plenário que o Poder Legislativo está cumprindo o seu papel. Entrei em contato com o presidente da Comissão de Defesa Civil dessa casa, deputado Flávio Bolsonaro, e está confirmada para a semana que vem uma audiência pública, na qual nós chamaremos a responsabilidade a SEG, a Agência Reguladora a Genersa, que tem que fiscalizar e não sabemos se está fiscalizando corretamente ou não, a Defesa Civil Municipal e também o Corpo de Bombeiros. E convidamos também, senhor presidente, a Defensoria Pública do Estado. O defensor-geral, doutor André, estará aqui conosco para dar uma informação sobre o atendimento às vítimas. A nossa surpresa, num primeiro momento a SEG não se fez presente, enfim, naquele momento de sofrimento e dor das famílias, adotando uma postura técnica, não sabemos se é nossa responsabilidade ou não. Quando, se é uma concessionária pública, se há dúvida, se tem uma razoável causa de ser culpa da concessionária, que esteja presente, que socorra as vítimas e suas famílias e depois se veja o que é possível fazer. Então essa casa, respeitando e cumprindo o seu papel, estará realizando uma audiência pública semana que vem para colocar esse assunto em pratos limpos e responsabilizar aqueles que ou por negligência, ou por omissão, ou por incompetência, causaram a morte de 5 pessoas na nossa cidade. E o mais importante, senhor presidente, não permitir que isso volte a acontecer. Já requeremos uma inspeção preventiva da Genersa e da SEG em todos os conjuntos daquela região, para que a gente não tenha novas surpresas negativas e possa proteger a vida das pessoas. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de comentar hoje. Agradecendo a sua presidência, encerro o meu pronunciamento, dando boa tarde a todos. Deputado Valdec Carneiro, obrigado pela presença e pela companhia.